escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, pessoal, tudo bom? Bom, vamos para nossa quarta aula, tá? A gente mudou de revista, para quem está acompanhando, né? Mudamos de revista e estamos falando sobre a época da reforma, um pouquinho. Estamos falando, cada lição a gente está falando de uma sola, né? De um ponto que a reforma debateu. A aula passada foi da graça, e a de hoje é sola fé, tá? Somente a fé, né? Então, vamos começar, tá? Fazendo uma oração. Peço que vocês fechem os olhos, tá bom? E aí depois a gente vai dar continuidade seguindo com a passagem, o texto bíblico da lição, ok? Senhor Deus Pai, obrigada, Pai, por mais essa semana que o Senhor nos deu. Obrigada porque, apesar de muita coisa para fazermos, ó Pai, muitos compromissos, Senhor, e tanta tempestade acontecendo durante esse tempo, ó Pai, o Senhor está conosco, tem se mostrado sempre presente, ó Pai, e que em especial, ó Pai, o Senhor esteja com a nossa igreja, com as pessoas da igreja, né? Que o Senhor nos reanime a fé, porque é muito difícil, principalmente em tempos assim que a gente não tem a comunhão física, né, com os nossos irmãos na igreja. É bem difícil nos mantermos confiantes, nos mantermos superativos. Então, que o Senhor esteja sempre tocando os nossos corações, incomodando mesmo, que o seu Espírito Santo esteja cutucando a gente. E é isso que ele pede, Senhor, e desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Bom, vamos lá. Então, nossa fé não. Nossa aula é somente a fé, só a fé. Tá? E a passagem que a gente vai ler, eu vou colocar para aparecer aqui na parte de baixo da aula, é de Abacuque. Quem quiser abrir aí, pode ficar à vontade. Abacuque, capítulo 2, dos versículos 1 ao 4. Bom, vamos lá. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e o que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ele fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Só para dar uma introdução aqui para a aula, né, que a nossa aula é sobre fé. Essa é uma passagem que Abacuque está esperando uma resposta do Senhor, só que está demorando, né? E até o Senhor mesmo fala: escreva. E por mais que ela demore, não vai falhar. Então, é isso que a gente tem que ter sempre em mente, né? Que por mais que tudo demore, por exemplo, por mais que a pandemia esteja demorando, temos que ter fé no Senhor de que tudo isso vai passar e tudo vai ficar bem. E se não ficar bem, se a gente morrer, alguma coisa acontecer, ó, drástica já, nós vamos para um lugar melhor, certo? Então, só voltando um pouquinho, recapitulando, antes então da reforma, né, o período da reforma, na verdade, o que estava acontecendo? Isso já foi falado nas outras aulas.
que estava acontecendo? A igreja, a instituição igreja, né? Não os santos, né? As pessoas frequentavam. Então, a instituição igreja, naquela época, era governada pelo Papa, tá? Ainda é hoje, mas teve as separações, né? Depois da reforma. Então, o Papa, naquela época, ele que governava em tudo. Ele que mandava em tudo. E ele que decidia o que era certo, o que era errado. Tinha a cúpula lá que respondia por tudo. E eles estavam se desvirtuando. Uma das principais coisas que geralmente a gente comenta é que tinha as indulgências, então eles estavam vendendo a salvação, né? Se você comprasse, você ganhava a salvação, tá? Se desse uma oferta lá, pagasse o valor pré-estipulado por eles. Ou, por exemplo, se você pagasse para uma pessoa sair do purgatório, você comprava a salvação da outra pessoa para ela parar de sofrer. E outra questão era, tudo isso estava acontecendo ao mesmo tempo que o povo não tinha acesso, né? Eles não sabiam ler a Bíblia, eles não tinham acesso a poder ler a Bíblia e interpretar da própria maneira, né? Eles verem que realmente o que estava sendo falado não era verdade. Então, por isso que eles subiam em cima e faziam tudo isso. Bom, e, como eu já disse, então, a igreja se apropriou da salvação. Você comprava a igreja que falava quem que era salvo ou não. Para, ótimo, você ia ser salvo. Tá? Ou outra coisa que acontecia, como que a gente recebia a salvação, né? Eles falavam que era por merecimento. Então, ou você comprava a salvação, né? E na verdade as duas coisas caminhavam juntas, você comprava a salvação e junto com isso tinha a questão do merecimento. Então, e o que é o merecimento? É como se você fosse fazendo coisas que fossem ganhando estrelinhas, pontinhos positivos. Essa história, tipo, ganhei mais um tijolinho no céu para minha mansão no céu. Mais ou menos isso. A gente fala brincando, mas era mais ou menos isso que acontecia. E é como se a gente fosse acumulando pontinhos positivos, e fosse, agora eu posso ir para o céu, porque eu já sou uma pessoa boa. Então, ou por merecimento, através das boas obras, né? Ou pela piedade religiosa, que a gente vai ver também, eu vou falar o que exatamente é essa tal dessa piedade religiosa. Bom, então, nosso primeiro tópico que a gente vai debater, que é a salvação. Uma das coisas, né, foi que os reformadores fizeram que é somente pela fé, sola fide, né? Que é somente pela fé. Então, a questão aqui é que somente pela fé e não pelas obras, como eles falavam. Bom, vamos lá. Então, uma das opções é através das boas obras. E está lá escrito em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Como já foi falado na outra aula, do somente a graça, né? A graça é uma coisa que é dada pra gente, é um dom de Deus dado pra gente. Porque se é de graça, a gente não tem que comprar. Certo? Então, não faz sentido a questão das indulgências, né? Porque se é só a graça, não tem por que ficar. Se é uma coisa de graça, a gente recebe, você não tem que ficar fazendo alguma coisa para merecer aquilo que a gente recebeu. Certo? Uma pessoa te dá um presente, nem sempre ela te dá porque que você mereceu aquele presente. Tá? E foi no caso de Jesus, de Cristo, né? Então, as boas obras é isso. É fazer obras de caridade, é ajudar as pessoas. Não estamos falando que não é para fazer isso, tá? Não estamos falando que a gente não pode ajudar as pessoas, e a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, que a gente não pode ajudar as pessoas, pelo contrário, a gente deve, tá? Porém, tem muita gente que faz isso pensando na recompensa que ela vai ter. Tem muita gente que faz isso e tira foto e coloca nas redes sociais para ficar se aparecendo, mostrando para os outros. Então,
na ideia de vou fazer isso para ganhar um tijolinho no céu, vou fazer isso porque eu sou uma pessoa boa, se eu for uma pessoa boa, eu vou ganhar salvação. Entre parênteses, né, puxando um gancho aqui, uma religião que faz muito isso, que prega muito a questão das boas obras, de fazer obras sociais, é o espiritismo. Você evolui se você vai fazendo coisas boas, você vira um espírito bom e aí você evolui. Então, o espiritismo tem bastante questão de ação social. Bom, e a outra opção de como ganhar a salvação que eles estavam pregando era através da piedade religiosa. E o que é isso? É assim, eu sou uma pessoa que frequento muito a igreja, eu nasci na igreja, aquela piadinha clássica, né? Você não nasceu na igreja, você nasceu no hospital. Mas, assim, é rato de igreja, toda hora na igreja. Enfim, tá enfiado em todas as atividades. É uma pessoa que, nossa, faz ora toda hora. Se você pediu toda hora, eu tô pedindo oração para não sei o quê, tô orando por vocês. Uma pessoa que, nossa, super ora. O pastor pede alguma coisa, que tá escrito aqui, né? Ajudar aos sacerdotes. Mas, a gente pode puxar pra gente. O pastor pede uma coisa, sim, vamos fazer, estão sempre ajudando e tudo mais, está sempre proativo ali na igreja. Também não estamos querendo dizer que não é para ser proativo na igreja. Pelo contrário, também é para ser, sim. Mas o problema que a gente pode ver, tanto na questão das boas obras, quanto na questão da frequência das atividades, né, na proatividade nos ministérios e tudo mais, é a ideia, a visão que você tem de fazer por obediência a Deus, porque você ama a Deus, ou você está fazendo porque você quer garantir essa salvação. Para você pensar, eu sou uma pessoa boazinha, então eu tenho a salvação garantida. Eu vou bastante na igreja, então eu tenho a salvação garantida. Entendeu? Então, são essas duas coisas. Ok, então, entendemos. A salvação é pela fé, não é pelas obras. Posso ser a pessoa mais boazinha do mundo, se eu não acredito em Cristo, se eu não tenho fé que Cristo foi lá, morreu na cruz, enfim, toda aquela historinha, a gente não vai para o céu. É isso? É. Mas, enfim, o que é a fé? Tá. Vamos lá. A fé, a graça... aqui é uma frase que eu peguei da revista, tá? Para mostrar como que é o processo da salvação. A graça é o atributo de Deus pelo qual ele nos dá a salvação. Então, pela graça sois salvos, igual a gente já leu. Então, a graça é Deus nos dando a salvação. Só que isso é uma via de mão dupla. Ele nos dá e a gente tem que receber de alguma forma. E como que a gente recebe e realmente aceita, absorve isso? É através da fé. A fé é o instrumento pelo qual nós nos apropriamos da salvação. Se a gente não tiver fé, a gente não acreditar que a gente é salvo, não adianta em nada. A gente não recebeu essa informação, a gente não recebeu... Deus está nos dando, mas se a gente não acreditar nisso, não adianta nada. Tá? A gente não vai se apropriar da salvação. Bom, então, e aqui no versículo, né, de Hebreus 11, versículo 1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E a salvação é isso. Nós esperamos pela vinda de Cristo, nós esperamos pela volta, por irmos para o céu, né? Mas também é uma coisa que a gente não vê, não é uma coisa palpável, né? Então, é uma coisa que a gente não está frequentemente vendo. Nós ansiamos, esperamos, né? Igual a história de Abacuque, do versículo que a gente leu, da passagem bíblica que a gente leu no começo. Abacuque estava esperando uma coisa que foi prometida para ele já fazia um tempão. E mesmo assim, ele tinha que ficar atento, vigilante e esperando. Tem que ter fé que aquilo realmente ia se cumprir. E a gente tem que fazer a mesma coisa nos dias atuais com a questão da volta de Cristo e da salvação. Tá? O segundo ponto, tá? É a questão da fé, da nossa fé, adaptada aos dias de hoje. Porque, como sempre, a
fé, ela é pervertida, né? Tudo que acontece é modificado e as pessoas, o diabo faz isso, né? Ele não muda a teologia por completo. Ou melhor, ele não quer destruir a teologia, ele muda a teologia. Então, ele muda o conceito. Então, ele não vai lá e destrói a fé das pessoas. Ele vai lá e perverte a ideia da fé, do que é a fé no coração das pessoas. Então, a fé nos dias de hoje. E a gente colocou também algumas coisinhas aqui. A primeira é formalismo religioso. O que é isso? É bastante relacionado com a piedade religiosa que a gente já acabou de comentar, tá? Então, a gente sempre tem essa ideia de, por exemplo, você vê uma pessoa na igreja, que já faz muito tempo que vai na igreja, ela ora bonito, você sabe que ela sempre ajuda nas coisas da igreja, se você precisar de doação, você vai lá, você pede para ela, ela te ajuda, fala, nossa, aquela pessoa ali, ela tem bastante fé. Mas será que tem mesmo? Será que ela é realmente uma pessoa dedicada a Deus, a obediência, tem comunhão com Deus? Ou ela só está fazendo tudo isso por um mero cotidiano, por um mero formalismo, né? Porque outra coisa que acontece é as pessoas fazem porque está escrito lá para fazer. E aí, às vezes, até é muito regrado. São os legalistas, né? Os legalistas fazem isso. Os legalistas, se você falar não pode fazer tal coisa, enfim. Um exemplo clássico, né, é a questão de Jesus e o sábado. Lá em João, capítulo 5, a lei daquela época falava que você não podia trabalhar no sábado. E Jesus fez exatamente o quê? Trabalhou no sábado. Ele viu uma pessoa, fez um milagre, e além disso, fez a pessoa, né? Porque ela falou assim, pegue o teu leito e vai embora. Então, a pessoa, ainda de ser curada, né, o paralítico, além de ser curada, então Jesus trabalhou, porque curou, e ainda fez o paralítico se levantar e ir pegar o leito dele e levar embora. Então, ele também estava trabalhando, tá? Então, Jesus foi contra isso. E quem que piou, quem que achou problema nesse momento? Os legalistas, tá? Então, e o legalista é aquele que tem que seguir tudo ao pé da letra, às vezes são umas formalidades muito que não fazem sentido, que não são importantes na salvação e tudo mais, tá? E o que a gente tem que viver? Fazer? O que é realmente viver pela fé? Não é seguir as coisas sem pensar no que está fazendo, só seguir um bando de regras, sem realmente algum propósito. É 3 coisinhas. Obediência a Deus, tá? Porque obediência no quesito de, mesmo que Deus está falando assim, você não pode mentir. Mas para você aquela mentirinha é uma mentirinha boba. Você não concorda que aquilo seja uma mentira, mas é. Então, você tem que obedecer a Deus, mesmo achando que aquilo não tem problema. É só um exemplo bobo e prático para coisas até mais pesadas, né? Mais complexas na nossa vida. Segunda coisa é sempre ter comunhão. Comunhão é a questão de realmente ir na igreja, mas também, principalmente, estudar em casa. A escola dominical, a gente tem muito comunhão, que a gente pega e discute, realmente estuda a palavra de Deus, né? E a terceira coisa é a santificação, que o processo da santificação é para sempre, desde quando a gente entende todo a salvação, que o processo da santificação é tentar cada dia mais ser parecido com Jesus. Então, cada dia ver um probleminha que está fazendo e melhorar. Bom, outra coisa que acontece, né? Então, o primeiro é o formalismo religioso, a fé é adaptada para o formalismo religioso. E a segunda coisa, né, o segundo jeito de modificar a ideia de fé, aí já é o outro extremo, que é o ateísmo cristão. Ateísmo é uma coisa meio pesada, né, de falar, não é que a gente não acredita em Cristo nem nada, mas é o outro extremo. Enquanto um acha que tem que fazer exatamente tudo
seguir todas as regrinhas, e que é por isso que você vai ser salvo, vai para o céu. O outro é exatamente o contrário. Eu já sou salvo, Deus já me deu a salvação, eu acredito nisso, eu tenho fé, então eu não preciso mais fazer nada disso. Eu não preciso mais ter comunhão com Deus, eu não preciso ter me exercitar, me forçar a ter alguma salvação, forçar a fazer alguma mudança, me empenhar no processo de salvação. Eu não preciso obedecer tanto assim a Deus, porque eu já sou salvo. Então é normal o ser humano é pecador, então tá tudo bem eu fazer alguma coisinha ou outra, porque eu já sou salvo. É o outro extremo. E aí, uma pessoa que pensa dessa forma, é porque o comportamento social dela, a gente consegue reconhecer isso quando o comportamento social dela é o mesmo de uma pessoa que não foi transformada por Cristo, tá? Ela até entende, mas na verdade ela entende da salvação, ela conhece a salvação, mas não entendeu todo o propósito. E aqui, em Tiago 2, 14 a 17, tem essa passagem que é: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e de alimento de cada dia, e cada um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si mesmo só, se não for acompanhada de obras, está morta. Tá? Então, as duas coisas têm que estar linkadas, as duas coisas têm que estar ligadas ali. Não adianta só falar, eu sou salvo e que se dane as outras pessoas, você não dá moral para as outras pessoas, você não se importa com as outras pessoas, né? Não... Aí também você não está obedecendo o que Cristo está falando para a gente. A fé e as obras, elas têm que ser unidas. E eu coloquei na revista, se vocês forem ver, não tem muito essa parte, mas só para a gente sempre lembrar que é aquela famosa frase: igreja reformada, sempre reformando. A gente tem sempre que estar muito atento ao que tem acontecido nos dias de hoje, na teologia que está sendo pregada, que dá uma super aula aqui de horas da gente falando das multi-opções de teologia que existe hoje em dia. Tem teologia da prosperidade, tem, ou até adaptado agora, o coaching teológico, que é tudo coisa que o diabo pega, e aquilo que eu falei, ele não quer destruir a teologia, ele não quer destruir o conceito, ele vai lá e muda a forma que a pessoa entende daquilo, ele perverte a teologia. Tá? Então, agora, o que a gente tem? E dá para ver em várias igrejas, são as novas indulgências, né? Naquela época, antes da reforma, eles vendiam a salvação. E agora? Não tem um monte de igreja que a gente sabe que vende óleo, não sei das quantas, óleo santo, que vai te curar. Se você doar X reais para a igreja, tal coisa vai acontecer. Enfim, eles estão vendendo coisas, vendendo da mesma forma, igual era antes. Eles estão se apropriando novamente dos milagres, estão se apropriando novamente da salvação, e isso a gente tem que ficar muito atento, e é por isso que é super importante a gente sempre lembrar de que é sempre somente pela fé. A gente só aceita, né? A aula passada a gente já discutiu sobre isso, já foi discutido sobre isso. Deus nos dá a salvação e a gente, pela fé, aceita e continua a viver pela fé. Tá certo? É isso. Qualquer coisa a gente vai conversando. E eu espero que eu possa ter sido clara aqui. Certo? Um grande beijo e um bom domingo para todos vocês.